Bom dia, sejam muito bem-vindos para mais um webinário do projeto Atlas Ambiental de Diadema. Hoje teremos o prazer de apresentar o tema Recursos Hídricos. O webinário está sendo transmitido pelos canais do YouTube, da PROEC e da Cátedra Sustentabilidade. Quero recordar aos inscritos que para terem o seu certificado de participação deverão apresentar-se em um dos canais do YouTube que estão transmitindo o evento diretamente. Participamos desse webinário a equipe de coordenação do Atlas Ambiental, professora Ana Luísa Bittencourt, geóloga de formação do Centro do Departamento de Ciências Ambientais do campus Diadema, eu próprio, João Alexandrino, biólogo de formação do Centro do Departamento de Ecologia e Evolução do campus Diadema. O professor Cláudio Leite hoje é nosso palestrante sobre esse tema recursos hídricos, então apresentá-lo-emos juntamente com a professora Cristina Nordi, a quem desde já damos as nossas boas-vindas. A professora Cristina Freire Sousa Nordi possui graduação em Ciências Biológicas pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, mestrado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos também. Atualmente é professora da Universidade Federal de São Paulo, no campus Diadema. Tem experiência na área de botânica, criptogâmica, atuando nas seguintes sub-áreas: microalgas de água doce, limnologia, EPR e filmes nanoestruturados utilizando polissacarídeos algais. Atualmente trabalha também na área de monitoramento de represas com enfoque em cianobactérias e detecção de cianotoxinas através de técnicas moleculares. Professor Dr. Cláudio Benedito Batista Leite possui graduação em Geologia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Agronomia Física do Ambiente Agrícola pela Escola Superior de Agricultura Luís de Queiroz da Universidade de São Paulo e doutorado em Geociências e Meio Ambiente pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e pós-doutorado no Instituto Superior Técnico em Lisboa, em Portugal. É professor da Universidade Federal de São Paulo, no campus Diadema, e tem experiência na área de Geociências com ênfase em hidrogeologia, atuando principalmente nas seguintes áreas: área contaminada, hidrogeologia, solo contaminado, água subterrânea e meio ambiente. Damos então mais uma vez as boas-vindas aos nossos conferencistas palestrantes e passo a palavra ao professor Cláudio Leite. Professor Cláudio, seu áudio está desligado. Bom dia a todos. Desculpa aí o desencontro inicial. Vamos dar início, então, à nossa temática Recursos Hídricos. É uma das temáticas do projeto Atlas Ambiental de Diadema. Participam desta temática os professores do Instituto praticamente do Ciências Ambientais da Universidade de São Paulo, campus Diadema, mas também temos vários alunos que participam desse tema. O objetivo principal dessa temática consiste no levantamento das condições atuais. Quando eu falo condições atuais, é a condição que nós encontramos os recursos hídricos hoje, né? Tanto do ponto de vista de quantidade, ou seja, quanto tem de água, como de qualidade, ou seja, como é que está essa água, se ela já foi muito afetada por ações antrópicas, coisas desse tipo. Vamos também tentar realizar um balanço hídrico na bacia hidrográfica urbana do Ribeirão dos Couros. O que é isso e por que isso, né? O município de Diadema, ele é praticamente inteiramente localizado no interior dessa bacia hidrográfica. Então, quando fazemos a quantificação nessa bacia hidrográfica, praticamente a gente está cobrindo todo o município de Diadema. Logicamente, tem algumas áreas que drenam para a represa Billings, e a professora Cris vai estar falando sobre isso. E também, né,
adicionando aí a avaliação da qualidade das águas na represa Billings. Quando falamos de água, recursos hídricos, é importante saber que, apesar de um modo geral, a gente entender como a mesma coisa, tem algumas diferenças, né? Por exemplo, a água é um elemento químico natural que existe aqui no planeta Terra, né? E ele está desvinculado de qualquer uso. A água existe independente do uso que se faz dela. É uma substância química natural, é constituída por uma molécula que é formada por dois átomos específicos de hidrogênio e oxigênio, e tem a sua origem associada à própria origem do sistema solar. Na condição do planeta Terra, nós podemos encontrar a água nos seus três estados físicos principais. Podemos encontrar água no estado líquido, né? E essa água é que constitui todas as águas subterrâneas, localizadas em subsuperfície, mas também tudo aquilo que está na superfície, os oceanos, os rios, lagos. Podemos encontrar água também no seu estado sólido, principalmente nas regiões polares e também no alto das montanhas. Encontramos também a água no estado vapor, e essa água no estado vapor constitui parte, né, da atmosfera terrestre. Se a gente estiver na estação internacional, lá em altitude, e olhamos para a Terra, a gente vê que a superfície terrestre é praticamente água, ou seja, aquilo que já as músicas de Caetano Veloso já diz, Terra, planeta, água. Ou seja, 70% da área do planeta é coberto por água. E se a gente olha um pouco mais essa distribuição de água, a gente pode dividi-las em água doce e água salgada. Ou seja, de toda a água disponível na superfície terrestre, 97,5% é água salgada, né? Somente 2,5% é aquilo que a gente convencionalmente chama de água doce. Mas essa água doce disponível, esses 2,5%, é somado, então, pelo gelo e pela água líquida. Se a gente olhar só os 2,5% dessa água disponível, a gente vai ver que quase 70% dessa água é gelo e as calotas polares. E que somente cerca de 30%, um pouco mais do que 30% dessa água que é líquida. Mas quando olhamos essa água líquida disponível no planeta, a gente vai perceber também o seguinte, que 96% dessa água disponível ela é subterrânea, ou seja, ela está em subsuperfície, e somente 4% é água líquida, superficial. Então, tudo aquilo que a gente vê nos lagos, nos rios, todas as drenagens que a gente vê em superfície, representa somente 4% da água disponível. Mais do que isso, para ainda entender a importância dessa temática e da água, a gente vê o seguinte, que a água é a substância mais abundante na constituição da maioria dos seres vivos, né? Ou seja, por exemplo, para nós humanos, a água representa cerca de 60% do nosso peso, né? E os organismos presentes na superfície terrestre pode variar de 60% até 95% do seu peso em água. Bom, mas e a água? Já é tranquila a existência da água na superfície terrestre? Não, a questão da origem da água na Terra ainda não é bem esclarecida. Não se tem ainda uma coisa perfeitamente entendida. Existem várias teorias, né, que apresentam a história da origem da água e sobre a origem dos oceanos, como é que se formaram ao longo da história geológica da Terra, que data lá de 4,6 bilhões de anos. A distinção que eu faço em relação à água e recursos hídricos é o seguinte, o termo recurso hídrico, ele está ligado a uso. A água independe do uso ou não, ela existe, né? Portanto, toda a água proveniente da superfície ou da subsuperfície da Terra, ela pode ser empregada num determinado uso ou numa determinada atividade. Nesse momento, passa a ser chamada de recurso hídrico, tá? Portanto, o que a gente pode saber é o seguinte, que todo recurso hídrico é água, mas nem toda água é recurso hídrico. Mais ainda, em relação à importância desse recurso para nós,
aqui na superfície terrestre, o relatório da Organização das Nações Unidas diz o seguinte, que a água vai afetar vai fazer falta para 5 bilhões de pessoas no mundo até o ano 2050, ou seja, vai haver falta de água. E esse número, 5 bilhões de pessoas no mundo, representa, nessa estatística, cerca de metade da população estimada para esse período. Tá? E dentre as componentes do meio físico mais fortemente passíveis de ser influenciado pelas ações antrópicas, ou seja, pela ação nossa de uso e ocupação, a água representa o indicador mais sensível, né? Tanto pela sua mobilidade, tanto espacial quanto temporal, mas também pela sua fragilidade, tanto quantitativa quanto qualitativa. Por exemplo, no município de São Paulo, praticamente inexiste água em condições potáveis. Tanto é que nós trazemos águas de outras bacias hidrográficas para estar abastecendo a cidade. O projeto que desenvolvemos aí no município de Diadema, que são os recursos hídricos em Diadema, né? Bom, tratando em termos de resultados, né? As atividades que desenvolvemos no município, com relação à temática recursos hídricos, corresponderam basicamente na aquisição e tratamento das informações disponíveis, não tem dados novos. E essas informações, tanto pluviométricas, ou seja, água de precipitação, quanto amostras de água do Ribeirão dos Couros, foram obtidos, então, aí, né, em plataformas disponíveis. Para a produção do balanço hídrico, ou seja, a quantificação dessa água e também a qualidade dessa água, nós também vamos buscar essas informações em dados disponíveis, né? Os dados de precipitação a gente encontrou onde? Encontramos naquilo que a gente chama domínio público. E esse domínio público está ligado ao Departamento de Águas e Energia Elétrica, é o DAE, e também ao Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Nacional, que é ligado ao governo federal. Os dados de temperatura que são utilizados na quantificação desse balanço, também de domínio público, foram coletados junto à Estação Meteorológica do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Para a estimativa da qualidade da água, ou seja, o índice de qualidade da água, nós fomos buscar, então, esses dados nas análises realizadas pela CETESB, portanto, também de domínio público. Para a estimativa especificamente do balanço hídrico na bacia hidrográfica do Ribeirão dos Couros, nós utilizamos ainda recursos, né, disponibilizados pelo Departamento de Água e Energia Elétrica através de um aplicativo específico, né, que traz um conjunto de informações dessas águas de superfície. A primeira observação que a gente pode fazer em relação a essas águas, por exemplo, utilizando os pluviômetros, ou seja, as medidas de água realizadas pelo Departamento de Água e Energia Elétrica, no período de 1971 até 2016, são 2 pluviômetros. Um que existe desde 1971 e que funcionou até meados da década de 90, e outro que começou a funcionar no fim da década de 90 e foi até meados da década de 2010, foi 2016. A gente observa, a hora que a gente trata de forma estatística essas informações, então estamos tratando aqui com precipitação média mensal. E a gente observa o seguinte, que as observações mais antigas, do primeiro pluviômetro do DAE, mostra uma média mensal no município maior do que a média que a gente observa para os levantamentos mais atuais. Por que essa alteração? Isso pode ser observado através de novos estudos ainda a serem realizados, ou seja, diminuição das matas nessa região, ação antrópica, tamanho da cidade, enfim, tem um conjunto de fatores que pode estar influenciando. Mas, de qualquer forma, a gente observa, né, que a precipitação antiga, a média da precipitação antiga era superior à média da precipitação nesse momento. O único destaque que a gente faz é que para o mês de julho, ou seja, ali no começo do inverno, as precipitações atuais continuam sendo maiores.
Nessa precipitação média mensal, utilizando todos os pluviômetros disponíveis no município de Diadema, tanto os pluviômetros do Departamento de Água e Energia Elétrica como do CEMADEM, mostra, então, através dessa média, aquilo que a gente poderia entender como a precipitação no município. É uma média que é representativa, portanto, para todo o município de Diadema. Do nosso levantamento, a gente observa aqui que também a temperatura do ar, também uma média mensal, também para um período de estudo que a gente fez aqui de 2012 até 2019, mostra, então, que não houve grandes variações, né, nessas médias mensais ao longo desses anos todos, pequenas variações. A estação meteorológica que nós utilizamos, ela fica aqui é da Universidade de São Paulo e fica localizado no Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade de São Paulo, que fica aqui praticamente na divisa do município de São Paulo com o município de Diadema, na região do zoológico ali. A evapotranspiração mensal, esses parâmetros são utilizados na quantificação, para a gente saber quanto de água que existe no município, né? Ela foi estimada a partir de uma metodologia proposta por um pesquisador americano lá na década de 40 do século passado. Então, estimado pelo método proposto pelo Torthwaite em 1948. E quando ele propôs esse procedimento, estava ligado a um projeto que é um elemento climatológico visando a classificação do clima. Então, quanto evapora de água é uma estimativa a partir dessa metodologia proposta pelo Torthwaite. A recarga, ou seja, quanto de água se infiltra no solo, é utilizado, então, na hora que a gente desmonta aquele balanço tradicional. A única água que chega na superfície terrestre, para nós que moramos aqui nos trópicos, é a precipitação, ou seja, é a chuva. Então, a água que entra no nosso sistema é a chuva. E a água que sai, ela sai através das drenagens dos rios, a vazão dos rios, ela sai através da evaporação, evapotranspiração, aquela água que vai para a atmosfera, que vai se transformar em nuvem e que vai se transformar em chuva novamente, e a água que a gente chama de recarga, é aquela água que se infiltra na superfície terrestre. E fazendo esse balanço, ou seja, calculando a água de precipitação, menos a água que calculamos pela evaporação e menos a água que os rios transportou para fora da bacia hidrográfica, a gente vê que durante todo o período aí de praticamente final do outono, começo de inverno, até o começo da primavera, há meses onde não há recarga, e não existe a recarga, né? Isso já mostra, provavelmente, um impacto importante. Por quê? Quem mantém as vazões dos rios são as águas subterrâneas. A água que o rio transporta não é a água que chove. Não está chovendo e o rio continua transportando água. Essa água é uma água subterrânea que descarrega no vale. Tá? Portanto, se a gente observa aqui que, de fato, não está ocorrendo infiltração, significa que o nosso reservatório pode estar sendo exaurido, porque esse reservatório está devolvendo água para os rios. Logicamente, já tem projetos que foram desenvolvidos aqui no município de São Paulo, onde mostra que cerca de quase 30% da água da Sabesp é perdida por vazamento na tubulação. Então, essa água pode estar recarregando o nosso aquífero. Isso provavelmente pode estar acontecendo também no município de Diadema. O que a gente observa, então, para a questão dos recursos hídricos no município de Diadema, então a gente mostra aí os principais corpos hídricos do município, né? Nós temos, então, o maior drenagem que ocorre ali, que é o Ribeirão dos Couros, que a norte do município divide, inclusive, o município de Diadema com o município de São Bernardo. O Ribeirão dos Couros nasce bem próximo à represa Binix, que é essa parte a sul e do lado esquerdo do município, ou seja, então, os principais corpos hídricos do município de Diadema são constituídos por vários córregos, né, e também a represa Billings. Logicamente,
predominantemente esses córregos, né, que são afluentes do Ribeirão dos Couros, eles drenam para fora da represa Billings. Eles estão ligados, então, ao que vai até o Rio Tamanduateí, o Rio Tietê, Rio Paraná, e, portanto, uma bacia hidrográfica muito grande que deságua lá no Oceano Atlântico, no sul do Brasil. Logicamente, aquilo que é a represa Billings, muito antigamente, né, ela poderia também ser drenagem, né, que se não fosse a reversão do Rio Tietê Pinheiros, essas coisas todas, que também drenaria para a bacia hidrográfica do Rio Paraná. Então, a gente apresenta, então, aqui as principais bacias hidrográficas do município de Diadema. Tá? Então, para nós, bacia hidrográfica é uma área onde toda chuva que cai nessa área, ela escoa para a drenagem que está no fundo de vale. Então, a gente apresenta aqui as principais, né, bacias hidrográficas identificadas no município. E a gente apresenta aqui também a evolução desse procedimento. Ou seja, há uma completa mudança do padrão dessa drenagem. Por exemplo, todo esse azul que a gente observa aqui, na verdade, são rios canalizados, ou seja, já não são mais naturais. Tem alguns rios que são intermitentes. Então, a quantidade de rios perene já são poucas, porque grande intervenção foi feita, seja para controle de inundação, seja para controle de estabilidade, e até por criar avenidas na cidade, enfim, uma grande interferência, né, no padrão dos recursos hídricos. Então, esse mapa mostra mais ou menos, né, a evolução disso. E com relação à qualidade, o que a gente observa é o seguinte: pegamos todas as análises químicas feitas pela CETERB, estamos tratando aqui de 2012 até 2018. Né? Esse índice de qualidade que a gente utiliza é resultado de um cálculo que é feito através de uma metodologia desenvolvida pelos pesquisadores, que é feita através de um produtório ponderado dessas qualidades, que são algumas variáveis que integram esse índice. As variáveis são oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes, pH, DBO, temperatura da água, nitrogênio total, fósforo total, turbinez e resíduo total. O que a gente observa, por as análises químicas que a gente observando, inclusive essa linha de tom marrom, que representa a média desses IQA, é curioso, porque essa linha vermelha está dizendo o seguinte: aqui é o limite do ruim. Abaixo do 20, né, é tudo ruim e péssimo. Ou seja, o ruim começa no 20. Tá? Então, está mostrando que a média da qualidade das águas do Ribeirão dos Couros está sempre abaixo do ruim, se encaixa no campo daquilo que nós chamamos de péssimo. Então, essa é um pouco uma demonstração, né, da qualidade da água do Ribeirão dos Couros. E, logicamente, essa qualidade da água, ela reflete desde esgoto que não é tratado e que é jogado nessa água, provavelmente indústrias que jogam diretamente para lá. Enfim, objetivamente, a qualidade da água do Ribeirão dos Couros se enquadra no campo do péssimo. Né? Então, esse tom marrom representa a média das concentrações e esse traço vermelho representa o limite do nível ruim. O limite, ou seja, onde começa o nível ruim. Dá uma qualidade para a água no nosso Ribeirão, como sempre muito ruim. Uma qualidade, e logicamente, então, em termos de políticas públicas, né, se coloca na necessidade, vamos manter isso assim, ou vamos desenvolver projetos onde a gente possa, ao longo do tempo, reproduzir e melhorar a qualidade da água dessa drenagem. Era isso que eu tinha organizado como os resultados, né,
do desenvolvimento desse projeto em relação aos recursos hídricos. Vamos ouvir agora a professora Cris em relação à situação da represa Billings. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, falar um pouco da represa e do trabalho que a gente vem desenvolvendo lá. Então, vamos começar a apresentação. Então, primeiramente, ele está passando. Dá para você voltar, Gabriele, porque ele está passando sem eu tocar. O controle é da senhora, professora. Mas eu não estou nem tocando nada. Aperta o ESC novamente e compartilha de novo. Compartilha não, põe na tela de novo. É porque ele está passando até sem eu... Eu tenho a impressão como ela colocou como vídeo. Pronto. Então, vamos lá. Então, a represa Billings. Por que, então, estudar a represa Billings? Primeiro, porque ela é o maior manancial de água da região metropolitana de São Paulo. E, em segundo lugar, porque esse corpo hídrico é utilizado em alguns pontos para abastecimento da população. Então, vamos conhecer um pouco sobre a represa. Então, aqui nessa figura, à nossa esquerda, a gente tem todas as divisões a que a Billings pertence. Então, nós temos o corpo central, aqui vocês podem ver salientado em vermelho, e os outros compartimentos ambientais a que a Billings foi dividida. Aqui, esse quadro, à nossa direita, nós temos alguns dados básicos. Por exemplo, que a represa foi inaugurada no dia 27 de março de 1925 ou 27, em algumas publicações, e esse ano ela completou, portanto, 97 anos de existência. Ela tem uma capacidade total de 995 milhões de metros cúbicos, uma vazão média de 141 metros cúbicos por segundo, uma área alagada de 106,6 quilômetros quadrados, uma área de drenagem de 474,5 quilômetros quadrados e um espelho d'água de 10.814 hectares. E é dividida em 8 braços, que nós vamos ver a seguir. Então, ela é dividida em 8 braços, aqui colocados: Braço Cocaia, Alvarenga, Bororé, Taquacetuba, Pedra Branca, Capivari, Rio Pequeno e Rio Grande. E aqui eu destaquei a localização da represa de Diadema na represa. E alguns dados de Diadema em relação à represa Billings. Ela apresenta 23,6% de seu território, de aproximadamente correspondendo a 30,7 quilômetros quadrados, na bacia da represa. Da população de 426.757 habitantes, 20% desse contingente reside na bacia. E agora vamos fazer uma visita ao passado da represa. Então, aqui, na nossa esquerda, nós temos a vista do bairro de Eldorado, cuja foto foi tirada em 1959. Então, essa foto ela é bem da divisa de São Paulo, nas margens da Estrada do Alvarenga, mostrando, então, os esportes náuticos que eram desenvolvidos na época muito comumente. E aqui à nossa direita nós temos uma foto mostrando as margens da represa Billings, já na década de 70,
sendo usado pela população como lazer e diversão. E agora nós temos, então, uma correlação entre o passado e a atualidade com relação à ocupação do entorno da represa. Então, onde a gente vê essa foto do Eldorado em 1974, com pouca ocupação do seu entorno, e agora, na atualidade, nós temos praticamente todas as margens da represa Billings com uma intensa ocupação urbana. Portanto, um contraste muito grande entre o que a gente via na década de 70 e na nossa atualidade. E agora eu vou explicar um pouquinho o que é eutrofização, porque é o que acontece atualmente com a represa Billings. Então, aqui nesse quadrinho, nós temos as várias etapas do processo de eutrofização de um lago que pode ser muito bem aplicado para a represa. Então, a nossa primeira figura à esquerda mostra um lago oligotrófico. O que é oligotrófico? Tem pouco nutriente. Então, como vocês podem ver, a água é limpa, tem peixes, tem vegetação submersa, e, portanto, se a água é clara, nós temos uma grande penetração de luz e nós temos uma diversidade de espécies muito altas. No estágio a seguir, que é o estágio mesotrófico, já a gente pode observar uma mudança com uma turvação da água, isso devido ao aumento do nível de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo. Consequentemente, se a água é turva, nós temos uma penetração de luz bem menor, uma maior quantidade de microalgas e uma comunidade de fundo, que a gente via na versão oligotrófica bem reduzida. E na última figura, o lago oligotrófico, que representa, então, o estágio atual em que a Billings está. Nós temos água limpa, porém, nós temos essa camada de microalgas que impede a penetração de luz. Nós temos uma grande diversidade de microalgas, porém, uma diversidade de espécies baixa. A comunidade de fundo foi praticamente alterada, com pouca comunidade, e o excesso de matéria orgânica pode causar uma diminuição de oxigênio na água, que também pode afetar grande parte da população que ali vive. Bom, e agora vamos falar um pouco o que tem causado o aumento da eutrofização na represa. Então, as principais causas: a reversão do Rio Pinheiros, como o professor Cláudio disse, causada pela entrada de água do Rio Pinheiros, que agora está sendo despoluído, e também pela entrada de esgotos domésticos e industriais sem tratamento, que são despejados na represa, e eles são fontes de nitrogênio e fósforo que contribuem para o acréscimo da eutrofização. E outra coisa importante é que essa entrada de nitrogênio e fósforo em excesso tem consequência. E a principal é a diminuição da qualidade de suas águas, o que prejudica os diferentes usos que as mesmas podem ter, inclusive o importante de abastecimento da população. E agora que eu coloquei duas fotos mostrando, então, dois efeitos da eutrofização na Billings, que é o crescimento excessivo de algas, e que nas figuras vocês podem ver com essa mancha verde cobrindo toda a superfície da água, e também nessa foto à direita a gente pode ver também o acúmulo de plantas aquáticas. Então,
ambos, o crescimento excessivo e o crescimento excessivo de algas e de plantas aquáticas, são 2 fatores visíveis como consequência da eutrofização na represa. E agora eu vou mostrar para vocês os dados de um projeto que eu venho desenvolvendo na represa há vários anos, cujo principal objetivo é determinação da qualidade da água da represa. Então, para começar aqui, vocês têm a figura do mapa do município de Diadema, mostrando a represa Bilis, e esse pontinho vermelho é o ponto onde a gente fez as coletas para obter os dados que eu vou apresentar a seguir. Então, nós usamos aqui, além de outros parâmetros que a gente determinou, eu vou mostrar hoje aqui para vocês o resultado das nossas análises relativa ao fitoplâncton. Então, primeiro, o que é o fitoplâncton? É um grupo de micro-organismos que vivem suspensos na água durante todo o seu ciclo de vida e eles realizam fotossíntese como as plantas nos ambientes terrestres. Por que é muito importante e interessante estudar essa comunidade? Porque eles respondem rapidamente às alterações do meio ambiente e, portanto, é muito importante o seu estudo. Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns representantes principais que a gente encontrou na represa. Então, a gente tem aqui acima e à esquerda a foto de uma cianobactéria. O que é uma cianobactéria? É o único grupo do fitoplâncton que é procarionte. O que significa ser procarionte? Não tem núcleo verdadeiro, por exemplo, e nem as outras estruturas com membrana. Um outro grupo muito presente é o grupo das clorófitas, que são representados por microalgas verdes, porque o que domina são as clorofilas. E, a partir de agora, todos os que eu vou apresentar, incluindo as clorófitas, elas são eucariontes. Um outro grupo também presente são as euglenofitas, as euglenas, que também são verdes, são unicelulares, eucariontes e possuem 2 flagelos, sendo um deles maior e responsável pelo movimento desse grupo. Um quarto grupo muito presente é o grupo das bacillariofitas, mais conhecidas como diatomáceas, também eucariontes, possuem uma coloração dourada, são unicelulares e, diferente das euglenófitas e clorófitas, não têm flagelos. E, por último, as dinofitas ou dinoflagelados, novamente eucariontes, unicelulares, com 2 flagelos e possuem uma coloração marrom. Então, isso foi dar para vocês terem uma ideia dos grupos do fitoplâncton que a gente encontra, então, na represa. E agora, vou mostrar para vocês alguns resultados. Então, um deles é a densidade da comunidade fitoplanctônica que a gente obteve de 2016 a 2018. Então, a gente fez coletas tanto em período de estiagem ou seca e no período chuvoso. Então, observando essa figura, a gente pode ver que as cianobactérias constituíram-se no grupo dominante em todos os períodos que a gente analisou. As cianobactérias estão representadas em azul e as microalgas em verde. E as microalgas são todos aqueles grupos que eu apresentei para vocês no slide anterior. Então, novamente, a gente observa uma dominância desse grupo de cianobactérias na represa. E qual a consequência e a problemática envolvendo essa dinâmica de cianobactérias? Vamos ver. As cianobactérias, elas podem apresentar um crescimento excessivo, formando florações
que é o que a gente viu naquelas fotos que eu mostrei. Então, elas cobrem a superfície da água, que é com aquela camada verde, e nessas florações, na Billings, um dos principais representantes e mais abundantes são as cianobactérias. E quais as consequências dessas florações envolvendo principalmente as cianobactérias? Então, aqui nessa figura, vocês estão vendo, né, um exemplo de floração, né? Estão cobrindo toda a superfície da represa. Qual a problemática envolvendo, então, as cianobactérias? Elas podem produzir substâncias que podem alterar o sabor da água, como a geosmina, como também alterar a coloração da água, como a gente está vendo na figura, e elas podem, como elas estão em excesso, produzir um odor desagradável também. Mas a presença da geosmina é importante porque ela pode trazer problema para o consumo da água, porque ela traz um sabor de terra muito forte que é desagradável para a população consumir essa água. Outra questão muito importante com relação às cianobactérias é que elas são produtoras de toxinas potentes, conhecidas como cianotoxinas. E o que são as cianotoxinas? Então, elas são toxinas que são produzidas internamente pelas cianobactérias e podem ser liberadas para o meio aquático por vários motivos, um deles pode ser a predação. E quando essas cianotoxinas são liberadas, estão em excesso, elas trazem um problema muito grande para a biota, culminando com a possibilidade de mortandade de peixes e outros organismos, e, inclusive, pode afetar a nós, os homens, que podem consumir essas toxinas, por exemplo, ao consumir peixe que se alimentou delas, ou ao beber a água não tratada, por exemplo, contaminada com as toxinas, ou com tratamento que não, o tratamento convencional normalmente utilizado, ele não elimina as toxinas. Então, a gente pode estar ingerindo essas toxinas, mesmo em concentrações muito baixas. E, além dos problemas já relatados na bibliografia do consumo de cianobactérias pelo homem, pode ser vários problemas, entre eles podendo culminar com câncer. Então, o monitoramento das cianobactérias é muito importante pelos fatos que eu já mostrei para vocês. Continuando, então, aqui eu tenho uma figura de uma floração, né? E onde eu coloquei as principais cianobactérias que a gente vem determinando na represa Billings. Então, nós temos a Microcistes, a Doligosperma e a Planctotrix, que são as espécies que a gente encontrou e que, de acordo com a literatura, tem o potencial grande de produzir as toxinas. Então, vamos ver como é que agem essas toxinas. Então, a Microcistes, que é essa figura que está à nossa esquerda abaixo, pertence ao gênero Microcistes. Então, esse gênero ele pode produzir uma toxina que causa danos ao fígado do homem. Então, essas toxinas, elas são classificadas de acordo com o modo de ação delas. Então, a Microcistes é uma toxina hepatotóxica, porque ela causa problemas ao fígado do homem. A Planctotrix, que é essa que está à nossa direita sozinha, ela é uma alga que é uma cianobactéria filamentosa, e ela também pode produzir uma toxina hepatotóxica.
E, por último, a Dolichospermum, que é essa cianobactéria filamentosa que está à nossa esquerda acima. Ela também pode produzir uma toxina que causa sintomas diferentes das duas anteriores, como, por exemplo, perda de coordenação motora e até paralisia respiratória. Então, ela é classificada como uma toxina neurotóxica. Então, tudo isso para mostrar para vocês a importância da gente continuar trabalhando, continuar detectando essas cianobactérias e, ao mesmo tempo, tentar diminuir a eutrofização da represa, por conta de que as cianobactérias elas são extremamente beneficiadas e presentes em ambientes altamente eutróficos como a represa. Então, uma das maneiras seria o tratamento dos esgotos que chegam à represa. Com isso, eu terminei a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção de todos e estou disponível para dúvidas e perguntas. Obrigado, professor. Obrigada, professores Cláudio, professora Cristina Nord, pelas suas apresentações. Nós temos aqui algumas questões que foram colocadas no chat aqui também pelo nosso colega aqui presente, professor João Alexandrino, e eu vou projetar algumas dessas questões, por exemplo, iniciando com o professor Cláudio sobre os Ribeirão dos Couros. Qual a importância do Ribeirão dos Couros nos usos da água para a cidade de Diadema? Bom, é triste dizer isso, mas hoje o uso do Vale do Ribeirão dos Couros é para transportar água poluída, esgoto. Não tem outro uso, né? Porque o nível de contaminação é tal, como a gente já viu pelas análises químicas que vem sendo feitas ao longo do tempo, que não é possível para nada mais, né? Além de ser um esgoto a céu aberto, vamos assim dizer, o Ribeirão dos Couros. Isso é triste dizer, mas é um pouco essa a realidade. O Ribeirão dos Couros já foi considerado pela CETESB, em ensaios anteriores, como o mais poluído de São Paulo, né? Bom, então a importância hoje, né, basicamente, é um esgoto a céu aberto, que ele tem um papel de ficar transportando ainda aquilo que está sendo despejado nele e retirando isso aí daquela coisa. Logicamente, o que a gente tem que entender, e correlacionando o Ribeirão dos Couros com tudo isso que a professora Cris Nord acabou de dizer, né, essa água poluída não serve para abastecimento público, não serve para nada, porque nenhuma espécie consegue sobreviver nessa qualidade, porque a presença de oxigênio nela é zero. Ou seja, nós não convivemos com água sem oxigênio, né? É muito, muito, muito poluída. Bom, e se a gente entender que a água tem uma dinâmica, aquela água que está na superfície já foi água subterrânea e que vai ser água, vapor, que vai voltar à precipitação, então você altera grandemente esse processo. Para se ter uma ideia, aqui na região metropolitana, Diadema, que utiliza a água da represa Billings. A água da represa Billings que Diadema utiliza é uma água que vem lá do braço do Ribeirão Grande, do Rio Grande. A Sabesp construiu uma barragem no interior da represa Billings para isolar o braço do Rio Grande do resto da Billings, porque o resto já não é adequada para consumo humano. A água de São Paulo, o custo disso aumenta significativamente. Por exemplo, para o abastecimento de São Paulo, a gente faz aí transposição de bacias hidrográficas. A gente traz água desde lá da bacia do Rio Piracicaba, das nascentes do Rio Piracicaba, na divisa de São Paulo com Minas Gerais, né? Subimos aí a Mantiqueira para trazer água para lá de cá. A gente vai buscar água para o abastecimento de São Paulo em represas que a gente constrói lá na nascente do Rio Tietê, que distante da cidade. Então, essa é a realidade. Isso significa o quê? O custo aumenta significativamente, seja pelo transporte, ou mesmo que não seja muito poluída, seja pelo tratamento, que são coisas muito caras.
Obrigada. Na sequência, temos uma outra pergunta do professor João, qual a implicação na má qualidade da água desse aquífero? Acho que Então, você já, de certa forma, respondeu. Porque a qualidade da água, não importa onde esteja a água, a qualidade dela é inadequada para consumo humano e para as espécies que habitam, de modo geral, esse ambiente. Ok. A professora Cris estava também colocando na sua explicação, aproveitando a sequência de perguntas, então, para a professora Cris, qual a importância da poluição do Rio Pinheiros no processo de eutrofização da represa e relativamente à poluição local originada no município de Diadema? Muito importante essa pergunta. Ela, como eu coloquei na minha apresentação, o Rio Pinheiros, que agora está sendo despoluído, né, era uma das importantes fontes do agravamento da eutrofização e, portanto, da má qualidade da água que a gente observa na represa. Então, a gente observou nos nossos dados, né? Isso, a gente tinha um ponto que não é o ponto de Diadema, que era bem próximo à reversão, e essa reversão, que eu não sei se vocês sabem, ela acontece com maior frequência na época de chuva, ou acontecia, né, na época de chuva, e isso era feito para impedir, né, ou diminuir, né, o problema de São Paulo com as enchentes, certo? Então, a maior frequência, né, em que as comportas eram abertas se dava no período de chuva, né, com esse objetivo. E a gente via claramente os efeitos disso, inclusive com o aparecimento muito grande de lixo nas bordas da represa, o qual a gente acredita que tinha uma grande contribuição da abertura das comportas. Então, João, é muito interessante a gente continuar estudando, né, o pós, entendeu? Porque o antes desse projeto que está despoluindo a represa, né, a gente tem certeza que ela era um dos fatores, não o único, né? A gente tem que pensar, como o próprio professor Cláudio falou, na questão dos esgotos que são despejados, né, nesses aquíferos, nesses ribeirões que chegam à represa, que também são um fator de contaminação, fora os pontos difusos advindos dessa, como eu mostrei naquela foto, da ocupação desordenada das margens da represa. Então, é um processo que a gente tem que acompanhar e tem que estar sempre envolvidos com a administração, com o gerenciamento, para a gente tentar melhorar a condição da Billings, principalmente devido à sua grande importância na questão de abastecimento, além de outros usos, né, de recreação, de pesca também, né? Então, é um recurso muito importante que merece a nossa atenção. Obrigado. Obrigada. Tem uma outra pergunta do nosso colega, professor José Guilherme, também, se vocês têm algum dado acerca do tamanho da poluição residente no entorno imediato da Billings, aquela que ocupa as áreas que não deveriam ser ocupadas, por exemplo, como as APPs do reservatório. Olha, eu coloquei lá na minha apresentação, né, a porcentagem da represa relativa à cidade de Diadema, que está nas margens. Com relação às APPs do reservatório, eu não tenho dados quantitativos, mas tenho dados visuais. Zé Guilherme, eu diria que esse negócio de APP é totalmente desconsiderado. Se você olha, a gente está aqui
de Diadema, numa das margens, na margem oposta, que é São Paulo, isso não foi considerado. Tem casas, residências muito, muito próximas das margens. Por isso que eu afirmo que isso foi uma ocupação desordenada, sem que isso não fosse respeitado. Deixa eu ver, tem informações que o governo do estado disponibiliza de estudos anteriores que mostram que no entorno da represa Billings habitam cerca de quase 19 milhões de pessoas. Se a gente considerar que a represa Billings, na verdade, está no interior de municípios muito populosos, como a própria cidade de São Paulo, Diadema, São Bernardo, enfim, são 6 municípios que envolvem a represa Billings e que, portanto, no entorno dessa represa Billings chega a totalizar 19 milhões de pessoas. Tudo isso mora ali do ladinho? Não, a gente está falando um pouco a população próxima disso, né? De qualquer forma, isso significa quase a metade da população do estado, né? Ou seja, quase a metade da população do estado habita, numa certa medida, né, nos entornos da represa Billings. O Francisco fala um pouco de processos, ações que deveriam ser realizadas, né? Veja só, eu cheguei a apresentar um projeto algum tempo atrás ao FEIDRO, onde a proposta era exatamente mudar a qualidade do Ribeirão dos Couros. Um conjunto de estudos no sentido de entender exatamente isso, e hoje a qualidade dele é muito ruim, daqui a alguns anos vai ser melhor, até que ele tenha uma qualidade razoável, né, que é a melhor qualidade possível. Eu me lembro que, na época, essa discussão, o pessoal que avaliou o projeto, as instituições que avaliavam o projeto, diziam, olha, esse rio não tem que ser recuperado, ele é um esgoto a céu aberto. Ou seja, não temos nada a fazer. Do ponto de vista ambiental, acho que temos muito a fazer. Então, o que tem que ser feito é o seguinte, são políticas que estabeleçam critérios, estratégias a serem realizadas para que a gente, no tempo, recupere esses rios. Nós temos exemplo no mundo inteiro de recuperação de qualidade de água, mas a impressão que dá é que nem sempre essa questão é bem refletida, entendida e bem viabilizada no Brasil. Bom, posso completar a pergunta do Francisco? Claro que sim. Pode sim. Por favor. Francisco, eu agora, se o Cláudio falou da situação do Ribeirão dos Couros, eu vou me ater à represa Billings, que é o ambiente que eu estudo há muitos anos. Bom, como eu já disse, o gerenciamento da represa Billings é muito complicado, principalmente porque são vários municípios, né, que estão ao redor dessa represa. Então, uma administração centralizada é muito complicado, né? E a gente tem que considerar que a gente tem ainda alguns braços da represa que não estão numa situação muito ruim, mas os 2 corpos centrais estão completamente eutrofizados, como eu mostrei. Então, um dos caminhos seria, primeiramente, tratamento de esgoto, tanto de fontes difusas quanto de fontes, melhoria das condições de vida, um problema social muito grande que eu consigo visualizar e de muito difícil manejo seria você retirar uma parcela dessa população que está assim muito próximo da represa e que grande parte delas não tem nem sequer uma destinação de esgoto, ou seja, ele é lançado diretamente na Billings. Outra parte que está sendo realizada pela cidade de São Paulo é a despoluição do Rio Pinheiros, que, sem sombra de dúvida, era um grande poluidor, né? Além dos esgotos, contribuía muito grande com o aumento da eutrofização. Então, isso eu pretendo continuar estudando para mostrar, para tentar verificar qual era realmente o peso, né,
da reversão do Rio Pinheiros na Billings, né? Eu tenho os dados antes, então a gente pretende continuar estudando para mostrar, então, realmente, olha, o efeito da despoluição do Rio Pinheiros, que provavelmente a abertura das comportas em época de chuva vai continuar acontecendo. O problema é o despejo de esgoto puro advindo do Rio Pinheiros, né? Como mobilizar a sociedade, Ana? Eu acredito que hoje o que a gente está fazendo, o Atlas que vocês coordenam, é uma maneira importante de mostrar a situação para a população e que elas podem, sim, junto aos governos, tanto municipais como estaduais, mostrarem a sua preocupação, né? E saber quais medidas que podem ser tomadas. Eu acho super importante, né, o Atlas, quando ele vai mostrar para a população a situação de Diadema, né? Não só com relação aos recursos hídricos, mas retomando o que o professor Cláudio colocou, a importância, né, dos recursos hídricos. Gente, a gente vive menos com comida, mas sem água a gente não resiste muito tempo. Portanto, e como a represa Billings tem alguns pontos, né, como o Rio Grande, que serve para abastecimento público. Uma última pergunta. Se o projeto de despoluição do Rio Pinheiros alcançar as metas estabelecidas, será que podemos começar a pensar no uso da Billings para lazer? Ela é usada, viu, Carla? A Billings é usada em alguns pontos. Alguns pontos do Corpo Central 2, a Billings é usada para banho. A gente está fazendo um projeto no Corpo Central 2. Ela é usada mesmo nessas condições, viu? Em algumas partes, a Billings, mesmo assim, é usada para banho. Eu tenho alguns dados disso. A questão, Carla, é que a despoluição do Rio Pinheiros é importante, mas não é a única meta que a gente deve ter em mente para que a Billings possa ser uma Billings de água de boa qualidade, o que não é, lembrando, o problema de esgoto também tem que ser resolvido, certo? E aí dar tempo, hein? Essa questão da despoluição do Pinheiros é uma coisa, e o retorno a uma qualidade boa não é uma coisa que vai ser de um ano para outro, vai ter que se ter paciência. Mas o que eu acho importante é que sejam tomadas medidas para que a gente chegue a um ponto ideal ou que não comprometa o uso da Billings para abastecimento público. O importante ainda nesse ponto, eu acho, é o seguinte: uma coisa é despoluir o Rio Pinheiros. A represa Billings está poluída. Então, há que se ter um processo de despoluição da Billings também. E esse é um processo lento, muito lento no tempo. Mesmo aqueles rios europeus que já estão há 30, 40 anos em processo de despoluição, até hoje eles não são muito adequados para um monte de uso, né? Então, há que se entender que a despoluição do Rio Pinheiros é muito bem-vindo, mas daí a despoluição da Billings, por quê? Porque é um reservatório que já foi poluído. Então, nós temos um reservatório ali que está poluído, eu deixo de jogar novos poluentes, mas os poluentes que já estavam lá terão um processo longo para ser degradado, enfim, um conjunto de coisas que terão que ser feitas daí para frente, né? Então, não é um processo simples. Eu acho que a grande tarefa nossa hoje é dar o start, começar. Aquilo que está sendo feito com o Rio Pinheiros, é isso. Quanto tempo a gente vai demorar ainda para despoluir o Rio Pinheiros? Muito. Mas se começou um processo de descontaminação. Bom. Eu só quero completar uma coisa do que o Cláudio falou. A gente tem que lembrar que a represa Billings tem uma área enorme, gente.
Então, é muito maior que o Rio Pinheiros. Então, eu concordo com o Cláudio. Então, um processo de despoluição e do que eu tenho visto, por exemplo, de diminuir a concentração de cianobactérias, das quais eu falei a importância, são processos caros que eu vejo aplicando atualmente em corpos hídricos menores, e tudo que eu já ouvi em congresso não é aplicável a Billings devido ao grande tamanho dela, certo? Então, é uma coisa complicada, mas concordo com o Cláudio. Despoluindo Pinheiros já vai diminuir grandemente o efeito da eutrofização na represa. Bom, caros professores, Cláudio, Cristina, professora Ana, julgo que terminamos com alguma mensagem de esperança, e é bom percebermos que esse nosso trabalho, não é, pode contribuir de alguma forma para aumentar a percepção, para ajudar a tomar decisões pelo poder público e também aumentar a percepção da população. Eu peço desculpa, Carla, mas estamos realmente já um pouquinho além do tempo, e talvez essa questão possa ser abordada em uma outra oportunidade. Caros professores, muito obrigado pela vossa importante participação em mais um webinário do projeto Atlas Ambiental. Agora teremos um pequeno período de férias dos webinários até o início de setembro, onde voltaremos nessa altura com o webinário sobre insectos e ictiofauna. Agradecemos a todos os que participaram nesta transmissão ao vivo, pelo YouTube também, a todos os que colocaram questões e, desse modo, desejo um bom dia a todos e vos aguardaremos no próximo webinário em setembro. Muito obrigado. Tchau, tchau. E até a próxima. Até a próxima. Apesar de tudo, não estamos desanimados, viu? Não. Há esperança. Continuamos na luta. Na luta. Tchau, tchau. Tchau.